E hoje nós vamos de análise e comentário de questões de banca do concurso da AOCP, mais especificamente do concurso do Instituto Federal do Maranhão de 2023. Vou analisar e comentar algumas questões aqui com vocês, porque vocês sabem que sempre que eu faço os comentários eu gosto de deixar uma série de informações teóricas ou referências importantes que possam te ajudar a aprofundar os estudos sobre aquele tópico sozinho, para que você consiga realmente estudar sozinho aquele tópico e assim adquirir esse conhecimento que vai te ajudar em outras questões de prova, tá bom? Mas o recado mais importante é o seguinte, é que eu vou te esperar lá no final do vídeo. É um recadinho que eu tenho para os concurseiros, concurseiras de plantão, principalmente que estão se preparando para os concursos dos institutos federais. Vamos lá, então, analisar e comentar algumas questões e eu espero vocês no final do vídeo. Bem, então nós vamos começar da questão 41, porque nesta prova que está aqui na minha tela é a prova do tipo 2. Talvez você tenha a mesma prova, só que o do tipo 1, 3 ou 4, então a ordem das questões pode estar diferente, tá? Então, só para comentar com vocês, caso você não tenha na mesma ordem essas perguntas. Então, vamos lá na 41. A 41, ela não é uma pergunta difícil, não é uma questão difícil, ela é uma questão trabalhosa. Então, olha só. Considerando a seguinte situação, você está debatendo o tema trabalho com os seus estudantes na aula de língua inglesa, né? Os seus estudantes de língua inglesa. E agora, vocês vão ler um texto, né, um artigo de uma revista sobre um tipo de entrevista de emprego chamado entrevistas extremas. The heading, gente, o que é o heading? É aquele título, né, que vem logo no início da reportagem, aquele que vem em destaque, em negrito. Seria o título da reportagem. O título, the heading, o título do artigo é Entrevistas extremas. Que tipo de dinossauro é você? Se você respondeu Tiranossauro Rex, então a má notícia é que provavelmente você não vai conseguir o emprego para o qual se candidatou. E aí vem a instrução, né? Vamos subir um pouquinho aqui. As tarefas, the tasks, as tasks são essas aqui, ó. 1, 6, que tá aparecendo na tela, 2, 3, que tá aqui embaixo, são todas tarefas que o professor vai dar no processo de leitura de um texto em sala de aula. Então, as tarefas foram adaptadas, são uma versão adaptada de atividades que foram retiradas de um livro no texto para se trabalhar com um texto determinado, né? Relacione as tarefas de 1 a 6 com o seu objetivo da letra A até a letra I. There are 3 extra objetivos dos quais você não vai precisar, ou seja, fez isso só para confundir o inimigo, para te deixar mais nervoso, mas o examinador não sabia que você é assinante do inglês concurseiro e que isso não te assusta mais, né? Vamos ver quais são os objetivos possíveis para cada uma das atividades? Então, nós temos lá, integrando as habilidades e personalizando os tópicos, analisando a organização textual, inferindo o sentido do léxico, do vocabulário, né, gente? Lexical, vocabulário, a partir do texto. Predicting, tentar prever, né, sobre o que é o texto. Ensinar a gramática de forma indutiva usando o texto. Fazer o skimming, a leitura com o objetivo geral do texto. Activating schema. Activating schema, pessoal, nada mais é do que o conhecimento prévio que o estudante deve ter sobre o tópico que vai ser trabalhado na leitura. Em muitos livros, nós vamos também encontrar a seguinte definição: prior knowledge or prior knowledgement, conhecimento prévio. É só isso, simples assim. A leitura pelos detalhes e o scanning, que é procurar informações específicas, né? Opa, bati errado. Então, vamos ver aqui cada uma dessas atividades, o que ele pede. Na atividade 1, ele pede o seguinte, ó. Discuta, debata, né? Debata em pequenos grupos. Você já participou de uma entrevista de emprego?
Como foi sua experiência? Que tipo de perguntas eles te fizeram? Você conseguiu o emprego? Segunda pergunta, qual tipo de perguntas você espera responder numa entrevista de emprego? Como você pode se preparar melhor, né, para uma entrevista de emprego? O que ele está fazendo aqui? Ele está colocando um grupo para conversar sobre um determinado assunto, sobre o que pode ser que o estudante, que o leitor tenha de conhecimento sobre o assunto que vai ser tratado no texto. Então, quando ele repete job interview, job interview aqui e job interview, ele já está pedindo o quê? Um activating schema. Ele já está ativando o conhecimento prévio do estudante sobre o quê? Sobre o conhecimento relacionado a job interview. Nossa, que letra G mais feia, né? Mas tudo bem, vocês entenderam, né? 2. Olhe para a foto e para o artigo. Então, observa que até agora você não entrou na leitura do artigo. Observe a foto e o artigo. Observe. Observe a foto com o artigo. O que você acha, o que você acha que está acontecendo? Ou seja, o que você imagina, o que você poderia prever que está acontecendo? Você acha que as perguntas que alguém faz podem ser realmente utilizadas nessa situação? São realmente feitas nessa situação? Por quê ou por que não? O que ele está fazendo aqui? Ainda ele está trabalhando os conhecimentos prévios, só que aqui, ao invés de debater o que eles conhecem sobre o assunto, aqui quando eu digo what do you think, eu estou pedindo para ele fazer o quê? Predicting. Só aqui, com essas duas, deixa eu arrumar esse G aqui que ele tá me irritando. Só aqui, nessas duas, eu já tenho a resposta correta. É só eu descer aqui, ó. Eu vou eliminar a B, vou eliminar a C, vou eliminar a D também. Vou ficar só... Na realidade, até já sei qual é a resposta, né, gente? Porque se eu conheço essas duas, mas eu vou confirmar. Vamos fazer até o final pra gente confirmar, tá bom? Leia o artigo uma vez e descubra como você responderia essa pergunta. Se eu quero que ele leia uma única vez, ele vai pegar o quê? A ideia geral desse texto. Como você responderia essa pergunta? Eu não estou pedindo informação específica. Então, ele está fazendo o que aqui? Skimming, né? Um skimming, tá aqui, ó. Vai fazer a leitura geral do texto. Olhe as palavras destacadas e as frases no texto. Com o seu parceiro, com o seu colega, tente descobrir o que elas podem significar e como poderiam ser pronunciadas. Aí, nesse caso, o que ele está fazendo? Inferring meaning from lexics and from context. Então, está aqui, ó. Letra C de caso. Não é skimming, tá? Porque eu estou pedindo o sentido das palavras que estão destacadas e não procurando uma informação dentro do texto. No 5, ele pede para ler mais uma vez o artigo e com suas próprias palavras responder as perguntas. Então, agora eu vou adentrar para tirar o quê? Uma leitura para os detalhes, ó. Reading for details. Aqui a letra H. E o último, você acha, né, que entrevistas extremas são uma boa maneira de se escolher candidatos? Quais das perguntas abaixo, ou seja, essas que ele colocou aqui nos balões, uma dessas aqui, usadas em situações reais de entrevista, né? Você acha que poderiam surtir melhor efeito, work well, e por quê? Aqui ele já está pedindo para ele construir a partir do quê? Já está pedindo para integrar as habilidades e personalizar o tópico. Aqui é a letra A, tá?
Então, tá aí. A resposta correta é a alternativa A. Tranquilo, né? Viram? Não é difícil? É uma questão só trabalhosa? Vamos continuar aqui? Aqui nós temos a seguinte situação. Você é um professor que está ensinando, que está trabalhando com gênero artigo científico. E eles pediram, né? Eles pediram para os estudantes lerem um determinado número de artigos e identificar as diferentes partes que geralmente compõem este gênero, tá? Então, neste caso, você vai fazer o quê? O professor, neste caso, ele está fazendo o quê? Ele está trabalhando com reading gender, extensivamente, ele está trabalhando com gêneros textuais extensivos, diferentes? Não, ele não está fazendo isso. Ele está encorajando os estudantes a usar o conhecimento geral? Também não. Ele está trabalhando com um típico movimento de retórica, ou seja, um movimento de uma sequência de procedimentos relacionados a gênero científico? Sim. Tá aqui a resposta correta, tá? Por quê? Porque ele não está ensinando nada, como ir para frente e voltar no texto, e nem destacando informações, tá? Então, essa é a resposta correta. Você está trabalhando com um movimento típico de retórica do gênero artigo científico. Ele quer que eles conheçam os artigos científicos e as suas partes no artigo científico. 43. Todas as alternativas abaixo, com precisão, descrevem um gênero textual, exceto... Então, a gente precisa ler todas as alternativas. Quer dizer, vamos precisar até a gente encontrar qual é a alternativa certa. Depois que a gente encontrar, a gente larga de mão, né? O gênero textual carta de reclamação, o letter complaint, ou seja, carta de reclamação, tem como objetivo descrever uma situação futura e fazer sugestões? Claro que não, né, gente? Uma carta de reclamação, você vai o quê? Você vai manifestar a sua insatisfação a respeito de alguma coisa. Você vai reclamar. Então, se aqui já está errado, não define, então essa aqui já é a alternativa correta da questão. Então, não vou nem perder tempo lendo os demais itens. Na questão 44, nós temos aí a seguinte situação. Você é um professor de língua inglesa que trabalha, né, no IF do Maranhão, e você está ensinando os seus estudantes a escreverem resumos para os seus trabalhos acadêmicos. Você pede, né, aos seus estudantes para analisar o seguinte modelo de resumo, abstract. Então, vamos lá. O abstract, a gente sabe que é aquela primeira parte que a gente apresenta no artigo científico, que contém de 300 a 350 palavras, depende muito da revista, né? E tem que conter uma introdução, tem que apresentar o objetivo, tem que apresentar a fundamentação teórica, a metodologia e alguns resultados, tá? Via de regra é assim. Algumas revistas têm suas normas próprias, mas o que tem na BNT é mais ou menos isso. Então, vamos lá. Sobre o que é o abstract? Phrasal verbs são importantes, phrasal verbs são importantes para o ensino, para a educação da língua inglesa como língua estrangeira e como segunda língua, por causa da sua alta frequência, mas podem também ser difíceis para os aprendizes por causa do seu número, né, ou seja, o seu grande número, e a sua polissemia, ou seja, os diferentes sentidos que um phrasal verb pode ter. Há vários estudos, né, embora haja vários estudos sobre phrasal verbs, um amplo foco de tais estudos tem deixado uma lacuna entre a teoria e as instruções práticas. Este estudo, aqui já está o objetivo. Então, eu já achei o objetivo do abstract, já está apresentado. Já apresentou o tema, apresentou o objetivo. Este estudo melhora os estudos anteriores relacionados ao ensino de phrasal verbs por meio da linguística cognitiva, pela combinação
da teoria da fusão dos eventos e do corpus baseado da pesquisa de corpus, para criar uma lista de phrasal verbs particular, né, uma lista particular e de significados, de sentidos, que é concisa e ainda compreensiva o suficiente para aproximadamente 95% dos phrasal verbs mais comuns, dos sentidos mais comuns de 95% dos phrasal verbs. It also reports, ou seja, esse estudo também relata os resultados de um experimento no qual os aprendizes aprenderam, né, ensinar, mas eles were taught, como diz aqui, uma lista particular para melhorar mais o pré e o pós-teste com phrasal verbs do que os aprendizes que estudaram com a lista dos phrasal verbs mais comuns como um todo. Dados quantitativos e qualitativos apresentados neste estudo também indicaram que os aprendizes que aprenderam, né, com essa lista em particular, melhoraram a sua habilidade de conjecturar, de inferir, né, o sentido de novos phrasal verbs mais efetivamente do que os aprendizes que estudaram os phrasal verbs naquela lista comum de unidades. Então, a gente tem o objetivo, tem as pesquisas anteriores, tem os resultados, né? Vamos ver, então, o que ele pede aqui. Então, nesse tipo de questão, o que está sendo o objetivo aqui? Saber se você conhece quais são as partes do gênero textual, resumo de um artigo científico, que a gente tem vários tipos de resumo, né, gente? Então, vamos lá. Esse resumo, um resumo geralmente inclui o tópico da pesquisa, o contexto, a situação, a metodologia usada e os resultados principais. Nesse sentido, esse não é um modelo apropriado de abstract, porque algumas dessas características estão faltando? Não, estão todas lá. Um resumo também pode fazer uma revisão da pesquisa e, neste sentido, este é um modelo apropriado porque ele faz isso, ele não faz nenhuma revisão de conteúdo, nem nada, ele diz que ele melhora uma pesquisa anterior. Um resumo geralmente inclui a razão pela escrita, a sua relevância e as contribuições da pesquisa para a área. Neste sentido, ele não é um modelo apropriado porque não o faz, ele mostra ali, sim, as contribuições que ele deixou para a área. O artigo não deve incluir dados quantitativos, né, informações quantitativas nos seus resultados. Neste sentido, ele não é um modelo apropriado porque ele faz. Ele pode incluir sim, gente, tá? Não tem problema nenhum, dado quantitativo e qualitativo. Um resumo não deve conter referências extensivas a outros trabalhos. Nesse sentido, este não seria um modelo apropriado, ele não é um modelo apropriado. Exatamente isso, tá? Por quê? Porque aqui, ó, ele faz referência a um estudo, que ele está melhorando estudos anteriores, né? E também a um outro estudo que ele também relata, né? Ok? Ele também relata os resultados de um experimento no qual os aprendizes, então, ele está fazendo ali uma referência extensiva. Tá aí a resposta correta. Você é um professor do Instituto Federal do Maranhão e você está ensinando os seus estudantes sobre o gênero discursivo, né? Aqui seria uma dissertação discursiva. Quais dos movimentos retóricos abaixo não são tipicamente usados nesse gênero textual? Quais dos tópicos? Nós temos a introdução, nós temos também a conclusão e nós vamos ter aqui também os registros informais, né? Aqui, ó, essa aqui é a resposta incorreta do 45. A more informal register than personal tone. Então, não se usa o informal no tom discursivo, ok? Quando você vai fazer um relato.
Gente, a 46 eu não me sinto confortável para passar a resposta, porque ela envolve não somente o conhecimento das etapas, mas também algumas partes da língua portuguesa, né? De como se analisa cada um desses aspectos aqui. O que eu posso dizer é que na 46 a resposta correta é a B de bola. E assim nós encerramos aqui os comentários sobre essa prova. E aí, o que você achou destas questões? Aí nessas questões do IF, a gente percebe realmente que o conhecimento profundo da língua-alvo do concurso não é o suficiente para se gabaritar todas as questões relacionadas a esse tópico. Isso por quê? Porque os assuntos que foram abordados aí são assuntos que também exigem um conhecimento teórico. Por exemplo, gêneros acadêmicos. Nós temos aí monografia, artigo científico, as partes de um artigo científico, o que deve conter cada parte de um artigo científico, ou seja, você tem que aplicar todo esse conhecimento prévio junto com o conhecimento sobre a língua nas questões deste tipo de prova, né? Desta prova não, deste tipo de prova. E aí, eu comecei a analisar essas questões, eu comecei a ficar pensando assim, meu Deus do céu, fui lá e olhei os conhecimentos, o conteúdo programático, né, do cargo. Aí eu falei assim, será que eles sabem, o candidato, a candidata, o que é comunicação ubíqua? Vocês sabem o que é comunicação ubíqua? Tem material para estudar comunicação ubíqua? E também sobre o processo, né, a língua inglesa como instrumento de comunicação internacional. Você sabe o que quer dizer esse tópico? Já estudou? Tem referências bibliográficas sobre ele? Então, estou citando aqui 2 exemplos e foi com base nesses 2 exemplos que eu tive uma ideia. Eu vou oferecer uma mentoria gratuita para conversarmos sobre o conteúdo programático do concurso do IF baiano. Essa mentoria vai acontecer no próximo dia 5 de março. Para você participar dessa mentoria, ela não vai ser no YouTube, ela não vai ser aberta, porque nem todos têm interesse. Aqui na descrição do vídeo eu deixei um link para você fazer a sua inscrição e receber o link, né, da reunião, que vai ser no Google Meet, tá bom? Lá eu vou conversar sobre todos esses tópicos e nós vamos trocar ideia como vocês estão se preparando, o que vocês já têm de material, né? Quais seriam algumas estratégias para utilizar e vamos trocar uma ideia sobre esse conteúdo programático para ajudar mais ainda você, concurseiro e concurseira, que vai fazer o concurso do IF baiano. Se você não vai fazer o concurso do IF baiano, mas está se preparando para os concursos dos IFs que poderão vir ao longo do ano, que com certeza virão. Se você viu o vídeo de perspectivas para 2024, você sabe que com certeza esses não são os únicos que acontecerão. Você também vai ser bem-vindo, bem-vinda nessa mentoria gratuita que eu vou oferecer no dia 5, tá bom? No mais, eu quero agradecer a sua audiência, a sua paciência e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!